Olá, tudo bem? Sou o professor Celso. Estou aqui hoje para falar a respeito do simbolismo em Portugal, né? Olha aí, simbolismo em Portugal. Já adiante, eu preciso primeiro lembrar, né, que o simbolismo está inserido num contexto mais amplo das chamadas escolas realistas. No Brasil, nós tivemos realismo, tivemos parnasianismo, naturalismo. Em Portugal, houve mais o simbolismo, perdão, houve mais o realismo. É um termo genérico, né, um termo geral para englobar aquilo que aconteceu no Brasil de uma divisão, né, em três escolas. Em Portugal, ficou o realismo mesmo. E aí, nesse contexto é que surge o simbolismo. Quer dizer, o que era o realismo? O realismo é aquela escola literária em que predominava um princípio científico, um princípio racionalista da literatura, ou seja, o escritor queria produzir a sua obra literária com base nos preceitos científicos e com base num preceito mais racional, digamos assim. Só que a literatura não é totalmente racional, é próprio da arte, é próprio do universo artístico a subjetividade. E aí é que entra o simbolismo, quer dizer, o simbolismo quis devolver a subjetividade à literatura, que o realismo, como escola mais ampla, né, como termo mais amplo em Portugal, estava querendo combater. Por quê? Porque combatia o subjetivismo do romantismo. Então, a literatura ela tem essas questões, né? Uma hora uma visão de uma forma, depois muda, aí retoma aquela forma anterior. Então, veja só, entre as escolas do século XIX, particularmente o final do século XIX, é preciso destacar ainda a simbolista. De origem francesa, pode dizer que se tratou de um movimento de contracultura. Por que contracultura? Porque a cultura predominante naquele momento era a realista. Então, se você oferece algo diferente, você tem o quê? A contracultura. Isto é, o simbolismo procurou ser a alternativa para a presença e a influência do cientificismo na literatura. Muito bem. Tenta, pois, recuperar o subjetivismo e o espiritualismo românticos, não do mesmo modo, não com os mesmos ideais, até porque o romantismo tinha aquele ideal burguês, né, de expressão do pensamento burguês. Então, por isso que não há um estabelecimento de uma relação direta com aquela escola, a escola romântica. Não desprezou, contudo, o ideário estético do parnasianismo. Então, se a gente pega o parnasianismo de modo mais específico, o que foi? É o realismo na poesia. No caso do Brasil, o parnasianismo, né, então a poesia realista, a poesia parnasiana, representou uma busca da arte pela arte e buscava também a perfeição formal. O simbolismo não despreza totalmente o parnasianismo, especialmente essa parte da busca da perfeição formal. Então, ao adotar a preocupação com a forma do poema, a maneira que o poema é escrito, mesmo que às vezes fosse mais livre que a do poema parnasiano, então uma liberdade ampla. Em essência, a escola simbolista tem como objetivo negar a explicação meramente racional do mundo. Olha aqui, como é que nós apreendemos o mundo? Como é que nós percebemos o mundo? Primeiro pelos olhos, não exclusivamente, né? Mas pensando assim, a gente percebe pelos olhos, estamos vemos as coisas que acontecem. Mas será que tudo aquilo que a gente vê corresponde integralmente à realidade ou podemos nos enganar? Então, quer dizer, qual é o meio pelo qual nós percebemos o mundo? Então, nós percebemos pelos sentidos, a visão, o olfato, o tato, o paladar, e percebemos, é claro, né, ou processamos essas informações pela racionalidade. O simbolismo vai dar mais ênfase às sensações. Então, por isso, a carga de subjetividade. Como alternativa, sugere que se possa ter uma compreensão mais ampla do ser e do universo, né, da natureza, estabelecendo uma analogia sensorial entre todas as coisas. Então, quer dizer, a relação entre o toque, o paladar, a audição, o olfato, isso tudo serve para estabelecer uma relação sensorial, quer dizer, estabelecer uma relação de sentidos, né, com as coisas.
com os elementos da natureza, outras pessoas, enfim, o universo como um todo, o mundo como um todo. A ideia, portanto, é perceber a correspondência que haveria entre o mundo abstrato, quer dizer, das sensações espirituais, por exemplo, eu sinto a presença de Deus, uma coisa nesse sentido, e o mundo concreto, das coisas, da natureza. Então, há no simbolismo uma espiritualidade, não necessariamente uma religião específica, mas há uma espiritualidade, né? Uma comunicação entre o que é visível e o que não é visível. Então, a presença da metafísica na literatura, tendo como uma espécie de conexão e até intermediação a linguagem, particularmente a linguagem literária. Então, a literatura seria o meio pelo qual eu, ou o poeta, não é? Quer dizer, o leitor ou o poeta estabelece uma conexão com esse mundo sensível, quer dizer, das sensações, e o mundo inteligível, da percepção, da imaginação, da espiritualidade. Há um poema do Charles Baudelaire, um poeta francês, que escreveu As Flores do Mal, que é um poema de 1857, mas que acabou sendo trazido, retomado pelos poetas simbolistas, com uma espécie de, digamos, assim, uma espécie de guia para se entender a literatura, né, simbolista, para se entender aquilo que eles imaginavam. Então, veja, a natureza é um templo onde vivos pilares podem deixar ouvir confusas vozes, e esta fazem o homem passar através das florestas de símbolos que o veem com olhos familiares. Então, quer dizer, atravessamos a natureza nos olha e nós olhamos para a natureza numa relação. Como os ecos do além confundem os rumores, na mais profunda e tenebrosa unidade, tão vasta como a noite e como a claridade, harmonizam-se os sons, os perfumes e as cores. Olha, todas as sensações harmonizadas, né, em que se há uma relação entre elas. Há perfumes frescos como carnes de criança, doces como oboés, ou verdes como as campinas, e outros corrompidos, mas ricos e triunfantes, que possuem a efusão das coisas infinitas, como o sândalo, o albisca, o bejoim, o incenso, que cantam o êxtase do espírito e dos sentidos. Percebe? Então, quer dizer, cantam o êxtase do espírito, a espiritualidade, as coisas inteligíveis, e dos sentidos, as coisas sensíveis. Platão já dizia isso, né? O mundo inteligível e o mundo sensível. Muito bem. Agora, pensando no simbolismo em Portugal particularmente. Nesta aula, vou apenas falar do simbolismo em Portugal. Então, o marco do simbolismo em Portugal é a publicação de um livro chamado O Aristos, que significa uma conversa entre pessoas apaixonadas, que é um livro de poemas do Eugênio de Castro. Só para a gente entender o que queria o Eugênio de Castro com o livro, mas inserido nesse contexto de implantação, digamos assim, do simbolismo em Portugal, já que na França ele já estava sendo desenvolvido, com poetas como Mallarmé, Paul Verlaine, Rimbaud também, além do próprio Baudelaire, mas o Baudelaire é anterior. Numa carta a Pinheiro Chagas, o Eugênio de Castro falou sobre o Aristos. Então ele disse o seguinte: é um livro de revolta, feito com alma ardente e mocidade viva, pendão vermelho de combate contra a sensaboria, contra a chateza, né, chatice ou chateza, da poesia do meu tempo. Por quê? Porque a poesia é realista, muito técnica, muito, em muitos casos, né, até científica. Livro novo, diferente de todos os livros, abrindo um caminho novo, achando uma solução, dizendo coisas novas por processos novos. Então, veja, ele queria realmente revolucionar a literatura em Portugal através da exploração do sentido. Aí a capa da primeira edição, né, de O Aristos, e há há um poema que é quase um hino, né, digamos assim, do simbolismo em Portugal,
que é este poema que está no livro, ó, Um Sonho, que ficou pequenininho, né? Mas o título é Um Sonho. Não está inteiro, então eu vou ler só para você perceber como que ele trabalha a musicalidade, como que é próprio do simbolismo a exploração dos sentidos, entre elas exatamente a musicalidade, quer dizer, a audição, e como que essa musicalidade explora outros sentidos. Veja, a musicalidade está presente nas palavras e está presente na construção, na aliteração, na assonância, que é a repetição de consoantes, a aliteração, e a assonância, a repetição de vogais. Então, veja, na messe que enlourece, estremece a quermesse, o sol celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. As estrelas em seus halos brilhos com brilhos sinistros, cornamusas e crotalos, cítulas, cítaras, cistros, são instrumentos musicais. Soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves em suaves, suaves, lentos lamentos de acentos graves suaves. Flor, enquanto na messe estremece a quermesse, e o sol, o celestial girassol esmorece, deixemos esses sons tão serenos e amenos, fujamos, flor, a flor desses floridos fenos. O poema continua, então o eu lírico chama essa flor, ou seja, essa moça, para dar uns beijinhos enquanto está tendo uma quermesse, ou seja, uma festa próximo à casa dele. Bom, aí o poema se desenvolve, o fato é que ele acorda, ele, o eu lírico, acorda e percebe que tudo não passou de um sonho, por isso o título do poema. Então, quer dizer, a própria ideia do sonho já indica essa subjetividade, essas sensações novas. E essa musicalidade o leva a ter uma sensação carnal, ainda que não real, com uma mulher. Então, essa é a ideia. É explorar todas as sensações, o mundo sensível. Bom, o Eugênio de Castro, né, que é o autor de O Aristos, escreveu assim, vários livros, né, e a obra dele, inclusive, é dividida, no primeiro momento, como simbolista, quando ele começou a escrever, e depois ele retoma alguns aspectos neoclássicos. Até porque, como eu disse, formalmente falando, o simbolismo se aproxima do parnasianismo, que era uma outra forma de retomar o mundo clássico. Então, não abandona totalmente. É autor de Orissos, como eu disse, que é uma obra, então, marcada pelo uso de novas rimas, né, nova métrica, aliterações, riqueza de vocabulário, como o poema Um Sonho. Ele escreveu ainda Hora, Silva, entre outros, na linha simbolista, que é aquela que nos interessa aqui. Então, já o outro poeta importante é o Antônio Nobre. Não é? Antônio Nobre, esse homem aí, é o autor basicamente de um único livro só. O título é Só e Só esse livro. É um pequeno trocadilho, mas é verdade, porque ele morreu relativamente jovem, não teve tempo então de escrever outros, até que escreveu outros poemas, mas livro de destaque, Só, o Só. Só, é isso aí. No Só a gente encontra, evidentemente, vários sonetos, vários poemas, e o mais famoso, o mais comum é esse aqui, que eu vou ler. Ó. Veja a presença da espiritualidade, da musicalidade, das sensações. Ó virgens que passais ao sol poente, pelas estradas ermas a cantar, eu quero ouvir uma canção ardente que me transporte ao meu perdido lar. Então, a música cantada pelas virgens faz o eu lírico se lembrar do seu perdido lar, ou seja, do passado. Cantai-me nessa voz onipotente, o sol que tomba aureolando o mar, a fartura da seara reluzente, o vinho, a graça, a formosura, o luar. Olha outras sensações causadas pelo final da tarde, o sol que tomba, aureolando o mar, como ele diz. Cantai, cantai as límpidas cantigas das ruínas do meu lar desaterrai. Mais uma vez o passado. Todas aquelas ilusões antigas que eu vi morrer num sonho, olha aí, né? Como um ai. Ó suaves e frescas raparigas, quer dizer, as moças aí, as virgens, adormecei-me nessa voz, cantai. Então, mais uma vez, a musicalidade, que é uma característica
comum, né, no simbolismo, está presente exatamente para despertar nele sensações. Então, a musicalidade, como eu disse, aparece nas palavras cantai, cítolas, cistros, cistras, e assim por diante, harpas, ou na aliteração, na assonância, ó, cantai, cantai, as límpidas cantigas, então a assonância do A. Então, isso por quê? Justamente para estabelecer essa relação entre as sensações, entre os sentidos, que recebe o nome de sinestesia, ao contrário da anestesia. A anestesia é quando a gente perde os sentidos. Sinestesia, então, a mistura dos sentidos. E o terceiro e último poeta mais importante do simbolismo em Portugal é o Camilo Peçanha, que é interessante, né? Ele, na verdade, foi professor, foi diretor, teve outras funções e escrevia, mas ele não tinha preocupação em publicar livro. Então ele escreveu no século XIX, alguns poemas no século XX, mas o único livro dele, né, pelo menos de destaque literário, que foi publicado, só foi publicado em 1920 por insistência até de alguns amigos, né, de uma amiga. Então, ele próprio não se preocupou em publicar o livro. Apesar disso, é considerado o melhor poeta do simbolismo português. Né? Olha que interessante. E o livro dele é o Clepsidra. Clepsidra é um relógio d'água. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Em que, nesse livro, né, expressa uma visão pessimista, que é também típico do movimento simbolista. Olha aí uma clepsidra, um relógio d'água. Então a água vai caindo, né, e vai passando as horas, ó, da hora 1, né, até a hora 12. Como uma ampulheta, né, como uma ampulheta. Muito bem. E aqui um trecho de um poema dele, até para a gente poder encerrar aqui essa videoaula. Veja, há no ambiente um murmúrio de queixume, de desejos de amor dais comprimidos, uma ternura esparsa de balidos, sente-se esmorecer como um perfume. Olha aí de novo, né? A sensação, o perfume, o olfato. As madressilvas murcham no silvado, né? As flores. E o aroma, olha aí, perfume, aroma de novo, que exalam pelo espaço, têm delíquios de gozo e de cansaço, nervosos, femininos, delicados. Então, no caso, o olfato, despertando no eu lírico algumas sensações, como o desejo, como ele coloca ali, né? Quer dizer, lembram cheiro de mulher e que, portanto, despertam o desejo. Né? O perfume da mulher, o cheiro, amor, né? Enfim, o aroma, o perfume ou qualquer outra coisa. Enfim, mais uma vez, o sentido, né, despertando uma outra sensação, então estabelecendo as correspondências. Então, isso que é o simbolismo. Né? O simbolismo procura estabelecer as correspondências entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Quer dizer, entre aquilo que a gente vê, toca, sente e aquilo que a gente imagina, supõe, então a subjetividade. Tá ok? Então é isto, né? Se gostaram, dá uma curtida aí, se não, tudo bem também. É isso, meu povo. Grande abraço. Até a próxima.